interessante isso que você fala, para deixar claro para as pessoas que o fato de você ser um advogado criminalista não significa de nenhum modo, né, que você aprova o crime. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Há confusão, né, Rodinaldo? Exatamente. Há, de fato, a confusão. Poxa, aquele advogado defende criminoso. Não. Eu defendo os direitos da pessoa acusada. Eu tenho família, eu tenho filho. Eu não quero uma sociedade que está, nos dias atuais, basta ligar a TV, que nós, infelizmente, é só sangue. É mesmo. Sangue. Sangue, 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 corrupção. Sangue, 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 corrupção. Poxa vida, eu não quero essa sociedade para os meus filhos. Eu quero o quê? Eu quero uma sociedade mais igualitária. Sem dúvida. Eu quero uma sociedade mais tranquila, onde as pessoas possam efetivamente andar na Avenida Paulista sem efetivamente ter receio de ter contra si uma pessoa surrupiando o seu celular. Eu quero uma sociedade que a pessoa possa manusear o seu celular, porque hoje tudo está no celular. Sim, é verdade. Sem receio. E hoje nós temos receio. Hoje nós temos receio. Temos. Onde já se viu. Então, o advogado criminalista, ele não defende o crime. O advogado criminalista defende os direitos processuais, de direito material e, sobretudo, constitucionais inerentes à pessoa acusada. Porque ninguém queria também e ninguém deseja ter um filho acusado injustamente de um crime. E aí, sobrevindo uma acusação por parte da Justiça Pública, leia-se por parte do Ministério Público, o advogado está ali para defender aquele efetivamente inocente. Muitas vezes a gente defende também o culpado, é verdade, por uma questão de lealdade, por uma questão de transparência, mas vamos garantir a este culpado o devido processo. Processo legal, que é uma garantia fundamental civilizatória. Estabelecida na própria Constituição da República. Que é um direito fundamental. Mas eu vejo também, não sei se você... claro, você evidentemente percebe isso, que eu estou falando que nesse aspecto também da defesa criminal, de como a sociedade enxerga o advogado criminalista, também eu acho que é importante compreender que mesmo que alguém seja, ainda que confessadamente culpada, é fundamental que nós entendamos que, na hipótese dela ser condenada, há de ser na exata medida do que estabelecido na lei, para que não haja excessos, porque senão nós estamos fazendo o quê? Estado de Direito pressupõe o quê? Aí é o então princípio, vale para todo mundo, né? Aí é o princípio basilar da Constituição, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. A pena tem que ser proporcional à conduta. Evidentemente, com base na lei. Sim. Evidentemente. Então, e isso precisa ser garantido naturalmente por... E isso o advogado, quem garante? É o advogado. É o advogado. Evidente, né? Exato. Mas aí como que a gente conversa com a sociedade num tempo em que essa questão criminal é tão presente, acerca do princípio constitucional da inocência, numa sociedade que, muitas vezes, em função de algumas coisas que a gente vê, de uns crimes que ganham a imprensa e que escandalizam pela gravidade do que se mostra como presente, como crime, né? Porque aconteceu um determinado fato, aquilo ganha uma dimensão, né? Porque aquilo é amplamente noticiado, tem uma pessoa acusada, aparentemente de um crime que causa grande repulsa. Bárbaro, por exemplo. Bárbaro, ou enfim, infamante, né? Também quer dizer que causa grande repulsa. E aí, na verdade, veja bem, a presença do advogado nesse contexto, muitas vezes, a gente vê de alguma forma, ela até, por hora, ela é hostilizada e em rede social isso é muito presente, dependendo das declarações do advogado, quando ele sustenta, por exemplo, uma inocência ou qualquer outra coisa, ou de repente existe uma prisão cautelar, e essa prisão, por exemplo, é revogada, as pessoas se revoltam. Quer dizer, então, como é que, na verdade, se trabalha essa questão dessa presunção de inocência e muitas vezes dessa necessidade que tem a sociedade de uma forma geral, principalmente nos tempos que correm, de já ter uma resposta imediata, sem observar ou não compreendendo, talvez, a questão do devido processo legal.
e da sentença condenatória, porque tem isso, porque eu acho que você pode falar disso também um pouco dentro desse contexto, mas me parece que grande parte das prisões que nós temos aí são de natureza cautelar. Então, quantos sentenciados, na verdade, com sentença judicial transitada e julgada que estão cumprindo pena, né? É razoável essas prisões cautelares se estender por tanto tempo como resposta, muitas vezes, ao clamor público? Quer dizer, então o que você pensa disso? Conversar nas ruas, né? Porque o advogado muitas vezes é hostilizado, ele é achincalhado. Olha, como pode o advogado defender aquela pessoa? Como pode o advogado estar defendendo aquela pessoa? Ele é mercenário, ele só está defendendo por conta dos honorários. Na verdade, muitas vezes as pessoas não conhecem o advogado a fundo, né? O advogado que é apaixonado pelo direito penal, o advogado que ama a profissão, o advogado que ama as garantias, o advogado que ama as liberdades. Evidentemente, as pessoas... Sim, eu mesmo já fui objeto de achincalhamento, porque... mas assim... Sim. Bem tranquilo, sim, né? Como que o Malavasi está defendendo aquele cara que fez isso ou fez aquilo. Aí nós temos que externar efetivamente, tomar muito cuidado com as reportagens, né? Porque você falou muito bem, depende da resposta do advogado. O advogado tem que ter a sensibilidade também do outro lado, a sensibilidade também da família, por exemplo, que perdeu um ente querido em face de uma conduta de ação, uma conduta comissiva bárbara, ou hostil, ou que causou repulsa social, clamor público. Então, o advogado tem que ter essa sensibilidade. Então, a resposta é muito simples. Ser sensível nas suas respostas. Sempre em respeito ao acusado e, sobretudo, respeitando o outro lado da moeda, ou seja, respeitando os familiares. A perspectiva da vítima, né? Exato. É porque isso é uma questão de perspectiva, porque vítima já é uma palavra forte. Vítima. Ela foi vítima. Eu estou falando, na verdade, reproduzindo aquilo, porque quando a imprensa muitas vezes apresenta, já há uma condenação, né, do ponto de vista midiático. Opa, isso que interfere de forma direta, eu acredito, na atividade do advogado criminal. Dou várias palestras. Dei várias palestras no que pertinha a respeito da influência da mídia no processo penal, sobretudo no tribunal do júri. Sim. Porque nós sabemos que quem julga a infração dolosa contra a vida são pessoas do povo, muitas vezes não são advogados. Poderão sê-lo, mas muitas vezes não são advogados e, portanto, não estão afetos à metodologia processual. Esse é o espírito da Constituição, esse é o espírito da legislação, ou seja, o povo julgando o povo de um crime bárbaro. Portanto, esse exercício de linguagem, ele tem que ser sensível. Então, o advogado tem que ser sensível na sua verbalização, na sua abordagem, nas suas explicações para a sociedade, para aquela sociedade no qual o crime aconteceu. Então, portanto, eu sempre procuro nas minhas entrevistas, em determinadas infrações penais, em determinadas defesas, pensar mais na vítima do que no acusado. Sim, naquele momento. Uma coisa, né? Uma coisa não é contrária à outra. Não, de maneira nenhuma. Então, assim, você tendo equilíbrio, você comedido em relação à fala, né? Em respeito à perspectiva daqueles que, do ponto de vista do processo penal, estão, né, apontados como vítima, porque também vai se ver se o crime foi cometido ou não. Né? Não é se omitir, tá? Não estou dizendo isso. Não é se omitir, efetivamente é ter a sensibilidade de perceber, né? Que o fato de você estar fazendo a defesa de um lado não significa que isso sirva a agredir o outro lado, criando ainda uma situação de mais conflito. O acusado confessa. E aí, como explicar para uma sociedade que ele é presumidamente inocente se ele já confessou? Então, é isso muitas vezes que as pessoas ficam indignadas. Elas acham que tem que de qualquer modo, tem também essa questão. E nós sabemos, Rutinaldo, da prisão que eu quero falar com você. Nós que somos técnicos, vou falar, eu não esqueci da extensão da prisão cautelar. E nós que somos técnicos, nós sabemos que a confissão por si só não é prova hábil para condenar. Mas por quê? Conta pra gente. Porque o ônus da prova é da acusação. Muitas
muitas vezes existem confissões qualificadas e existem confissões que não geram carga de verossimilhança, carga de verdade, carga de honestidade, carga de transparência. Existem confissões e confissões. Portanto, e é por isso que a jurisprudência diz o que é a jurisprudência, para que as pessoas entendam. É julgamento reiterados dos tribunais que formam um posicionamento jurisprudencial, formam um posicionamento naquela corte ou nas cortes brasileiras. Razão pela qual entendo eu, como entende a doutrina, como entende a jurisprudência, que a confissão por si só, ela não pode servir de sustentáculo para uma condenação. E como explicar para a sociedade que a pessoa confessou e ainda ele o é presumidamente inocente. Até porque tem outros sendo aspectos. Sendo sensível. Né? Até porque também tem outras questões que às vezes as pessoas não analisam. O fato de alguém ter confessado, a gente não sabe o que levou exatamente a pessoa a confessar, né?